Graças a Deus por essa rica oportunidade que Deus nos concede de mais uma vez compartilhar desta rica palavra que gera ânimo, fé, gozo, saúde, vigor, esperança para podermos continuar firmes nessa caminhada. Porque eu gosto sempre de lembrar, Jesus já alertou, no mundo teremos aflições, mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E no nome dele, com ânimo, de acordo com o que está nessa palavra, é possível nós vencermos, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aquilo que é impossível para mim e para você, com certeza, é facilmente possível para aquele que criou os céus e a terra. Então não desanime, não desespere, aquieta o teu coração, creia na palavra e confie em Deus como sua prioridade. Não adianta você querer colocar Deus em segundo, terceiro plano e querer que a sua vida dê certo. Não adianta lembrar de Deus apenas no apuros e no desespero e achar que Ele tem que se virar para resolver a sua dor. Não é desta forma. Hoje eu quero falar de uma forma muito simples essa mensagem que já faz um tempinho que Deus colocou ela no meu coração. E o tema desta mensagem é como. Aí você deve estar sem entender, o tema da mensagem é como? Sim, exatamente. E o texto base está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. E está escrito assim, não se deixe enganar. De Deus, ninguém zomba, ninguém brinca, ninguém caçoa, ninguém ri de Deus. E também fala que aquilo que o homem plantar, com certeza, ele colherá. Aquele que planta para a sua carne, a sua natureza humana, as suas paixões, os seus desejos desenfreados, com certeza ele colherá a destruição. Mas aquele que planta no Espírito, colherá a vida eterna. Lógico que nós somos dotados de desejos, de vontades, de anseios, mas a palavra do Senhor também fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por tudo. Eu preciso ter o discernimento, é como o self-service. Quando você chega no self-service, tem vários tipos de comida. Talvez tenha uma comida que te faz mal, uma comida que te deixa cheio de gás, uma comida que você não gosta muito, uma pimenta que se você comer você vai para o hospital, uma comida mais leve, uma carne mais gordurosa, uma fritura, uma massa pesada. Você escolhe o que você vai servir. E aquilo que você colocar no seu prato, com certeza, depois você terá uma reação no seu corpo, tanto de leveza e de bem-estar, ou então quando você passa o resto da tarde basinado no sofá, passando mal, enchendo a barriga de limão com bicarbonato, de engove, de sonrisal, sal de fruta. Por quê? Comeu demais o que não devia. Nós somos resultados das nossas escolhas. E a palavra fala, exatamente o que eu acabei de ler. Se você colher para os seus desejos carnais, você vai colher destruição. Se você plantar para os seus desejos carnais, você vai colher destruição. Mas se você plantar no terreno do Espírito, o Espírito Santo, uma vida dedicada a Deus, uma vida de louvor, de adoração, de obediência, de gratidão e de fervor a Deus, com certeza você colherá a vida eterna. E aqui o Senhor me deu uma série de perguntas para poder fazer para você que me ouve neste momento, e eu tenho certeza que você saberá me responder. A primeira é, como que a pessoa quer ter uma boa saúde, quer ter vigor, quer ter ânimo, ossos fortes, tudo nivelado na mais perfeita reposição hormonal, o cálcio, o fósforo, a glicose, o açúcar no sangue, enfim. Como que a pessoa quer ter um bom funcionamento no seu corpo, uma saúde bacana, uma saúde relevante, se a pessoa enche a cara de gordura, mete a cara no doce, na fritura, no álcool, nas drogas? É impossível. Como que a pessoa quer que uma receita dê certo se ela usa as medidas dela, se ela usa da forma que ela acha que deve ser? Se na receita pede manteiga, a pessoa manda margarina.
Na receita pede o leite à temperatura ambiente. Aí ela pega o leite gelado que tá lá há mais de horas. Ah, é isso aqui mesmo e tá bom demais. A receita pede o fermento em tablete. A pessoa pega lá um pó royal da vida, tudo é fermento, a mesma coisa. Como que ela quer que a receita fique igual ela viu na foto, se ela fez com as medidas dela e do jeito que ela acha que deveria ser feito? Outra pergunta, como que um mau funcionário, ele quer ser elevado de cargo, ele quer ser reconhecido, ele quer ser honrado? Se ele chega tarde, não trata bem os seus colegas, não respeita o seu líder, vive arrumando desculpas, não faz o que lhe é mandado fazer e quando faz, faz de qualquer jeito. Como que ele quer ser promovido? Como subir de cargo, ter um aumento bom de salário relevante e continuar na firma desta forma? Como que a pessoa quer que um remédio lhe faça o efeito adequado, desejado? Se ela vive esquecendo de tomar o remédio, toma a dosagem que acha que deve tomar e toma na hora que quer. Não é dessa forma. É por isso que existem medicamentos que são de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, ou então uma vez por dia. E aí ela se automedica e esse remédio não presta. Como? Como que vai fazer o efeito desejado? Como que a pessoa que anda com uma roupa super, hiper, mega sensual, os seios praticamente de fora, a peça íntima, a calcinha, aparecendo. Como que uma pessoa dessa quer ser respeitada? Como que uma pessoa dessa quer que ela passe e ninguém olha, ninguém pode falar nada? E se alguém faz ali elogios de baixo calão, já é considerado estupro, assédio sexual. Se a pessoa está se mostrando, a pessoa está desejando ser desejada. A pessoa está colocando tudo diante dos olhos de todos. Como que ela quer ser respeitada se ela não se dá o respeito? Ah, mas eu tenho que usar a roupa que eu gosto. Tudo bem, querida, mas como que vão te respeitar? Como? Hoje em dia nas academias parece que só misericórdia, as pessoas vão lá para fazer programa. É cada roupa mais indecente que a outra. Como que o cara vai conseguir concentrar na esteira, na bicicleta, nos exercícios, se a mulher fica lá se mostrando, esfregando na cara dele? É complicado. Como que um acidente será evitado se o próprio dono do veículo não tem os seus devidos cuidados? Hoje eu vi um acidente no Jornal da Record, no jornal das 7 horas da manhã. E o repórter, ele fez questão de que fosse filmado os detalhes do pneu totalmente careca. E ele ainda usou a expressão, não tem um fiapo sobre esse pneu, ele está totalmente liso. Não tem como evitar um acidente dessa forma. Como que a pessoa vai ser respeitada se ela não respeita ninguém? Como que a pessoa quer ser honrada se ela não honra quem merece ser honrada, quem deve ser honrada? Como que um filho vai ter uma vida longa e abençoada se ele não honra o seu pai e a sua mãe? A Bíblia fala, honra o seu pai e a sua mãe para que viva bem e tenha uma vida longa. Não honra o seu pai e a sua mãe, quer ter uma vida boa, longa, quer ser honrado pelos seus filhos? Lembrando que a palavra falou lá no início, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Como que a pessoa quer que Deus abençoe o relacionamento dela se ela está numa vida errada que Deus não aprova? É como eu pegar uma coisa que Deus não mandou eu pegar e pegar aquele objeto e falar com Deus, Deus, abençoa porque eu quero esse. Sendo que a pessoa sabe que Deus não quer aquele objeto na minha vida. Uma vez eu ouvi uma situação de uma mulher que literalmente roubou o marido de outra, começou a trair com aquele cara e ele também caiu em tentação e então conseguiu convencê-lo a largar a esposa e filhos e morar com ela. E essa pessoa que entrou na história estava pedindo à pastora para ir à casa dela orar porque estava dando tudo errado. Ela estava passando dificuldades, estava passando necessidades, que a pastora fosse lá abençoar aquela reação, para Deus suprir as necessidades, tirar a tristeza e a angústia do coração dela.
que Deus vai abençoar um adultério? Como que Deus vai colocar a bênção em cima daquilo que é maldição? Eu vi também uma reportagem ontem em Matozinhos, o resultado das chuvas. Tem um bairro em Matozinhos que se chama Liberdade. E esse bairro, ele literalmente tá como se fosse num buraco, numa baixada. Um lugar bem, como que eu digo assim, eu nem sei falar, é como se fosse o formato de uma lagoa. E esse bairro, ele foi inundado de uma forma terrível que alagou muitas casas. Pessoas perderam até a vida há uma semana atrás. Pessoas perderam tudo. E aquele bairro, mostrando na reportagem, foi dito ali que ele é uma área de preservação ambiental. Aquele local não era um local apropriado para ser moradia. Aí a pessoa vai lá, invade sabendo que não pode, sabendo que é um lugar amplo, bonito, verde, mas não é próprio. E aí vem a chuva, toma conta, a culpa é das autoridades. É um absurdo. Como é que deixa a gente à míngua? Olha a situação que a gente tá. Obrigação é a prefeitura ter feito alguma coisa. A prefeitura fez. Falou que lá era um local reservado para conservação ambiental e não era próprio para que houvesse moradias, porque ia dar ruim no futuro. A pessoa, ela age de uma forma errada, ela vai contra aquela lei, contra aquela norma, e ela quer que dê certo. Ela quer que se vira, como no caso de Manaus. Por volta de março, abril do ano passado, quando teve o início da pandemia, ali foi dito claramente que as pessoas ficassem em casa. Isso foi quase todo o Brasil, né? Hashtag fique em casa. Não saia, evite, saia para o necessário. Farmácia, supermercado, padaria, banco, o necessário. E no início tinha apenas uma pessoa que tinha sido infectada e 50 e poucos que também tinham o vírus, mas estava controlado. Aí o que aconteceu? O povo saía para a rua, era filas de quilômetros e a maioria sem máscara. Lá é muito forte o comércio de pescado, e no comércio de pescado, pessoas com a máscara aqui, pessoas penduradas com a máscara pendurada numa orelha só, pessoas com a máscara no bolso, nas mãos, sorrindo, brincando. E aí veio a primeira onda, que foi fortíssima. Os enterros lá estavam sendo em fila. Os caixões estavam chegando nos cemitérios empilhados um em cima do outro. E aí começou a fazer muitos protestos, lockdown, fique em casa, não saia. Só que o povo respeitou? De jeito nenhum. Aí começou a normalizar. Começou a diminuir o índice de natalidade, de mortalidade ali, melhor dizendo, por causa daqueles cuidados que no aperto eles começaram a ter. Só que o povo começou a ver que tinha melhorado. Inclusive tem reportagens, eu puxei na internet, que o apresentador do telejornal, ele disse com o repórter daquela cidade que o caso já estava controlado. Seria a primeira cidade do Brasil a erradicar o coronavírus. Estava tudo sob controle, todo mundo feliz, está acabando. Aí o povo o que fez? Descuidou. É aí que deu mais brecha ainda, é aí que deu mais vazão ainda, mais aglomeração. Aí a consequência vem. E depois, quando passa aperto, a culpa é de Deus, a culpa é das autoridades, a culpa é do Bolsonaro. Como é que deixa faltar oxigênio? Como que deixa? Irmãos, você que me ouve, por que falou fique em casa? Porque sabia que a cidade não tinha estrutura suficiente para aguentar aglomeração. E se cada um tivesse respeitado, ficado em casa, não teria dado ruim e tantas mortes como deu. As valas no cemitério não estava sendo aberta cova por cova, não. Eram valas com trator. Tava enterrando de noite. Por quê? Porque as pessoas não respeitaram, elas não tinham noção, elas não acreditaram que poderia dar ruim lá na frente. Uma pastora amiga minha também hoje me relatou algo que é complicadíssimo.
A mãe no último domingo saiu para curtir a vida doidado, só alegria, e deixou o filho, uma criança, com usuários de droga. Essa criança caiu, bateu a cabeça, teve uma queda terrível, está no hospital entre a vida e a morte. Os médicos já falaram, só um milagre para sobreviver. Aí, a mãe da criança liga para a pastora: pastora, pelo amor de Deus, eu preciso que a senhora faça uma visita para o meu filho, ora por ele. Pede Deus para abençoar a vida dele, pede Deus para segurar o fôlego de vida dele. A pessoa foi negligente. A pessoa, ela fez sabendo que era errado, aí na hora que o leite derrama, quer que Deus se vire para abençoar. Ah, que Deus é bom, é misericordioso, com certeza, eu concordo e assino embaixo. Mas como que Deus, ele vai entrar com providência se eu estou abrindo a porta para o mal entrar? Como? É impossível um relacionamento dar certo se não há respeito. Como que você faz uma aliança errada, um negócio errado, faz um acordo errado, assina o que não deveria ter assinado e ainda quer que Deus abençoe? Existem muitas pessoas que são assim, não dão a mínima para Deus, principalmente relacionamentos conjugais. A pessoa vai pela aparência, vai pelo blá blá blá, e aí quando o caldo entorna, quer que Deus se vira para abençoar aquela relação que ele nunca aprovou. Como que vai dar certo? Nós temos a opção de buscar a Deus antes. Nós temos a opção de ler a palavra de Deus. É impossível dar certo aquilo que Deus já disse que não é certo. Para terminar aqui, Hebreus 6:8. A terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e mato não serve para nada, e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Não tem como eu fazer uma escolha errada da minha cabeça, do meu jeito, porque eu quero, e querer que Deus entre nessa situação e abençoe essa situação. É como uma pessoa que vive brigando, xingando, apontando, maltratando, exigir respeito, exigir que alguém fale baixo com ela. Então pense nisso, reflita nisso, que em nome de Jesus Cristo, você possa pensar antes. E quando você for tomar uma atitude, busque primeiro de Deus. Porque depois Deus é misericordioso, sim. Mas tem desertos que Deus nos leva para aprender. E Ele passa conosco naquele deserto e nos tira de lá e nós saímos mais que vencedores, vitoriosos e mais fortalecidos. Mas existem desertos que nós entramos com as nossas próprias pernas, com as nossas escolhas erradas, com as nossas atitudes erradas. E nós podemos até buscar a Deus com arrependimento. Mas para sair não vai ser tão fácil. E com certeza vão ficar marcas terríveis. Então que nós possamos refletir nisso. Não tem como abençoar aquilo que Deus não abençoa. Ande na presença de Deus. Plante bênção, plante fé e colha milagres.